coisa bombástica. Minha postura aí você avisa, viu? Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira em um bar ou em algum café, como é o caso de hoje, um bate-papo muito especial com pessoas que fazem algo interessante e relevante em Natal. Estamos aqui no Barros Café, na livraria Manimbu. Agradecer aqui a Ayrton Barros e a Luiz Azevedo pela recepção, para bater um papo muito bacana com o jornalista Tiago Rebolo, a quem eu vou saudar. Tiago Rebolo, enfim, você no Conversa de Botequim. Obrigado, Cefas. Boa noite para você, boa noite. Todo mundo que está aqui na livraria, que está em pleno funcionamento, né? Pleno funcionamento, exatamente. Muito legal. Boa noite a toda a equipe aqui da produção, Natália, toda a turma aqui, Aloísio, por abrir as portas aqui, né, para o programa. Luiz, todo mundo que veio aqui acompanhar pessoalmente, dizer que é um prazer enorme estar aqui no Conversa com Botequim, que é um programa que tem um formato muito legal, que eu gosto muito, sou fã, admiro, assisto o programa. E dizer que eu estou aqui numa posição, viu, Cefas, não muito confortável, né? Porque eu sou mais acostumado a entrevistar, né? Nossa, mas hoje é o entrevistado. Entrevistado fui pouquíssimas vezes, mas, enfim, vamos aqui bater um papo bacana. Mais que entrevista, é bate-papo. É, um bate-papo bacana. É um bate-papo. Obrigado pelo convite, Cefas. Tentamos muitas vezes, Tentamos muitas vezes. Finalmente deu certo, estamos aqui para conversar. Exatamente. Vou fazer aqueles dois velhos lembretes. Primeiro lembrete, o programa é 100% interativo. Quem quiser pode vir aqui para Manimbu, ela está aberta. Você toma um café aqui, come os pastéisinhos e coxinha aqui de Barros, toma cerveja aqui se for de cerveja, toma café, quem é de café, como é o caso do Luiz Gomes hoje, manda o seu cafezinho. Exatamente. O outro lembrete, quem está assistindo pelo Facebook, Cefas Carvalho, pode fazer comentários, palpites, sugestões que a gente vai ler aqui e o Thiago vai respondendo. Agradecer aqui a nossa produção, José Agro na produção e filmagem, Natália Chagas na assistência de produção e mídias sociais. E novamente agradecer a Luiz Azevedo e a Ayrton Barros. Vamos parar de blá 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 e vamos para o bate-papo. Thiago, tem um monte de coisa. Bem, registrar aqui que a gente também aqui joga limpo. Tem muita coisa da sua vida que eu sei, que nós trabalhamos juntos, isso. Vamos falar sobre isso, mas por dever jornalístico eu vou perguntar, evidentemente. Né? Então a primeira pergunta do programa, Tiago, é sempre como uma pessoa começou naquilo na qual ela se destacou, no seu caso o jornalismo. Como é que foi sua infância, Tiago? O que é que você queria ser quando criança? Fala um pouquinho da sua infância, que eu sei que você é mineiro de Uberaba, mas veio parar em Parnamirim. Fala um pouquinho como tudo começou. Cefas, então, eu nasci em Minas Gerais, numa cidade chamada Uberaba, no Triângulo Mineiro, né? Meu pai é mineiro, minha mãe é potiguar, e até uma história curiosa aí, porque meu pai é mineiro, trabalhava numa empresa que era empreiteira da aeronáutica, e um belo dia ele foi imbuído, né, da missão de vir fazer uma obra em Parnamirim. Era mineiro, veio para Parnamirim para a construção do Chais, ali na Coabinal, o conjunto habitacional Augusto Severo, né? Sim. E ele veio para Parnamirim e em Parnamirim conheceu minha mãe, que por sua vez tomava conta de um bar na cidade. E aí ele foi nesse bar, um belo dia, numa sexta-feira como essa, conheceu e levou ela embora para Minas Gerais. Nossa Senhora! A história em resumo é essa, e lá eu nasci. Depois, com 6 anos de idade, a família toda veio morar em Natal. A empresa onde meu pai trabalhava, enfim, decretou falência, teve muitas dificuldades, eles vieram para Natal e aqui meu pai reconstruiu a vida junto com minha mãe. E então, desde sempre, desde então, eu moro aqui em Parnamirim, né? Mas Parnamirim, você chegou Natal. Em Santos, que eu sei. Não, meu pai. Seu pai morou em Santos. Meu pai morou em Santos muitos anos e aí a família tem uma conexão boa com a cidade e até por isso eu sou santista também. Pois é, eu lhe conheci como torcedor do Santos. Uma das influências, né? E então, eu sou mineiro de nascença, de nascimento, mas construí a minha vida toda aqui no Rio Grande do Norte, né? Parnamirim, Natal. Aqui estudei, aqui comecei minha vida profissional. E aqui estou, né? E não pretendo sair. Pronto. Gosto demais. Vamos falar sobre infância. Como é que foi sua infância em Parnamirim? Eu já entrevistei outras pessoas que passaram a infância em Parnamirim. É uma cidade militar, é uma cidade que tem uma tradição militar, uma cidade jovem. Como é que foi sua infância, Thiago? Então, infância tranquila, normal, como infância... Embora, assim, eu não era muito aquela criança de brincar na rua, não, eu era mais tranquilo, mais quieto. Sempre gostei muito de estudar, então eu era muito estudioso, lia e tal. E falando um pouquinho já sobre jornalismo, eu na verdade, eu acho que não é que sempre eu quis ser jornalista, não tinha essa convicção, né? Mas eu sempre gostei de jornalismo.
Então, sempre lá na escola, na infância, eu acho que muitos jornalistas vão se identificar com essa história. Chegava a hora ali do trabalho da escola, eu fazia o quê? Fazia um jornal. Sempre foi assim. Então, eu fazia o jornal, ora era jornal escrito, ora era o jornal como um jornal de TV, ora um jornal como rádio, e foi assim a minha infância toda. Que bacana. Né? Estudando. Já tinha o vírus do jornalismo. Na época, na minha cabeça, o que eu queria fazer era ser ator. Na época. Isso eu não sabia de você. Você queria ser ator? Na época era o que eu queria. E aí, com o passar do tempo, eu descobri que, na verdade, o que eu queria fazer era comunicação, né? Comunicação. Estudei na Escola Santos Dumont, que é a escola de base, em Parnamirim. Isso já na adolescência? Isso, em fim da infância e início da adolescência, né? Ensino fundamental ali. Estudei na Escola Santos Dumont, que era uma escola no modelo cívico-militar, né? Sim. Que em Parnamirim era uma escola muito requisitada, né? E eu estudei lá. E depois que eu saí da escola de base, né, da Santos Dumont, eu fui estudar no IFRN. No IFRN fiz curso técnico lá, atrelado ao ensino médio. Na época eu fiz o curso técnico de edificações, construção civil. E aí foi bom porque eu tive a certeza que eu não queria aquilo. E decidi que minha área realmente era a área de humanas e para mim sempre foi muito claro que eu queria comunicação. Comunicação era o que eu queria ser jornalista. E prestei vestibular na época, eu fui um dos últimos ainda a entrar na universidade. Isso, no período pré-ENEM. No período pré-ENEM. Fiz o vestibular e comecei jornalismo na universidade em 2012 e me formei em 2018. Mas já no iniciozinho da universidade, no iniciozinho do curso, eu já comecei a atuar profissionalmente. E aí meu primeiro trabalho profissional em redação foi no Potiguar Notícias. Isso. Né? Olha, quem se emocionou agora foi Irandi Dantas Pinto. Registrar aqui a presença da nossa querida Irandi, viúva do saudoso Pinto Júnior, que foi o fundador do Potiguar Notícias, onde eu tive a minha primeira experiência profissional. Ainda ali no segundo ou terceiro período do curso de jornalismo. Lá eu tive a minha primeira experiência como profissional de comunicação. Cefas Carvalho era o editor do Potiguar Notícias, na época ainda com circulação impressa. E lá foi a minha grande escola. Eu digo isso aí com muita tranquilidade, foi uma grande escola para mim enquanto profissional. Foi como eu descobri a paixão pela cobertura política. Sim. Pinto Júnior era muito engajado e muito participante da vida política da cidade e fazia, né, a cobertura política, né, no jornal Potiguar Notícias. E ali eu conheci, né, eu acho que praticamente tudo sobre política eu conheci ali no Potiguar Notícias. Então aprendi muito, passei lá bastante tempo, acho que uns 3 anos. Por aí, uns 3 a 4 anos. Isso. E depois fui pro Agora RN, onde estou até hoje, inclusive. Até hoje. Jornal Agora RN. Mas tem muita água aí pra rolar. Tô dando um resumão geral. Isso, 98, isso. Projetos. Inclusive, uma curiosidade, o Jornal Agora RN, amanhã, sábado, vai publicar a edição, vou já conferir o número exato, mas de número 2179, salvo engano. Eu estou desde a edição número 1 do jornal. Nossa. E desde então estou lá. Ao longo desse processo, estive em outros locais também simultaneamente, mas sempre com o meu vínculo lá com o Agora RN, onde eu estou até hoje. E hoje sou editor tanto do portal de notícias quanto do jornal impresso. Vamos esmiuçar agora, fazer os recortes agora. Lembrando que quem quiser fazer pergunta para Tiago, pode fazer. Quem estiver aqui, passa só a pergunta para a produção, para a Natália Chagas, que ela traz aqui no meu velho papelzinho. Tiago, sobre esses recortes, como você falou, você ainda pegou o jornal impresso. Sim. Muita gente não pegou. Muitos jornalistas novos não sabem o que é. Na entrevista passada aqui na Manimbu, mês passado, com Josimei, ela falou isso da transição, da dificuldade de transição. Você é jovem, mas pegou isso. Qual é a sua observação sobre isso? Sobre, não o fim, não a extinção, mas a decadência do jornal impresso, a necessidade das mídias digitais, ao mesmo tempo os paradoxos das mídias digitais que transformam qualquer pessoa em jornalista. Qual é a sua visão sobre isso, Tiago? Cefas, eu não acredito que nenhuma mídia ela é substituída integralmente por uma nova tecnologia que surge, uma nova mídia que surge. O que acontece é que com o surgimento de novas mídias, novos modelos de se fazer comunicação, os modelos anteriores
muitas vezes precisam se adequar e encontrar novas oportunidades de manter o público. E com o jornal impresso, isso acontece todos os dias, né? O jornal impresso continua sobrevivendo, mas para que ele possa sobreviver e para que ele possa continuar sendo viável financeiramente e tudo mais, é preciso que ele encontre um outro formato que não é o formato de 50 anos atrás, de 70 anos atrás. Antes, o jornal impresso era a grande referência de jornalismo. As pessoas acordavam pela manhã, pegavam o jornal impresso e liam o jornal para saber o que tinha acontecido. Usavam o jornal impresso como fonte para saber a tabela do campeonato, para saber qual seria o próximo jogo, para saber qual foi a decisão do Congresso importante que teve na noite anterior, para saber o que o prefeito da cidade falou, o que o presidente da República declarou. E hoje isso se tornou totalmente obsoleto porque a gente tem informação o tempo todo informação não pela internet. Nem jornalística, não necessariamente jornalística. Isso. Já eu chego nessa parte do não jornalista, mas falando do jornalismo em si mesmo. O seu amigo pode publicar, pode mandar um vídeo do jogo que ele está assistindo. Você não precisa mais do jornal para saber o resultado. Exato. E aí, mas falando especificamente do jornalismo, então hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso à informação o tempo todo. A gente aqui, antes de entrar no ar, a gente acabou de falar aqui sobre uma notícia que eu recebi, uma notificação. Nesse exato momento. Puxa do Estadão, que é um jornal de 150 anos, que de São Paulo, que acabou de mandar aqui para todos os leitores um push de uma notícia importante lá envolvendo o presidente da Câmara. Então assim, o jornal impresso, ele, para ser um jornal, um noticiário, ele perdeu o sentido de ser noticiário, porque hoje você tem em tempo real as informações, você não precisa esperar o dia seguinte para ter aquele resumo. Então o jornal impresso, ele precisa se adequar, ele precisa mudar o seu formato. E aí, como é que o jornal impresso se torna interessante? Quando ele traz, além do fato, além do noticiamento do que aconteceu, ele trazer uma leitura, ele trazer um aprofundamento daquele conteúdo, ele trazer uma investigação, ele trazer um fato novo, uma descoberta nova, trazer uma angulação diferente sobre aquele mesmo fato, ele trazer um resumo do que aconteceu de uma maneira muito mais aprofundada. É aí onde o jornal impresso ele consegue se estabelecer. O jornal impresso ele precisa ser um veículo que atrai a atenção das pessoas pelo que ele tem de diferente a mostrar. Sim. E aí, nesse sentido, é que muitos jornais foram se perdendo no meio do caminho porque não entenderam bem esse movimento ou não conseguiram se adequar a esse novo momento, né, em que o jornal impresso precisa trazer um conteúdo diferenciado, né? Então eu vejo que o jornal impresso ele não morreu e nem vai morrer por muitos anos. Agora, vão sobreviver aqueles jornais que conseguirem entender essa nova realidade e conseguirem oferecer um produto diferenciado para o público, que não seja o mero noticiamento das notícias, porque isso a gente tem o tempo todo no celular, tem o tempo todo na TV, enfim. Então eu acho que esse é o grande ponto em relação às mídias. E esse mesmo raciocínio vale para qualquer outra mídia. A própria televisão mesmo. Hoje, cada vez menos as pessoas veem TV, seja TV aberta, seja TV canal fechado, enfim. As pessoas hoje, uma boa parte das pessoas só se informam única e exclusivamente pelo celular. Não é nem pelo computador, é pelo celular. Pelo celular. O então, próprio computador ficou obsoleto. Pois é, então a TV, como é que a TV vai sobreviver? Primeiro que a gente tem ainda um vazio muito grande, né, de acesso das pessoas à tecnologia e à internet, não é todo lugar que tem, sim, mas mesmo naqueles lugares onde a gente tem a possibilidade de as pessoas terem acesso à internet, a TV vai se diferenciar quando ela também entregar um produto diferente. Sim. Por que o Jornal Nacional continua sendo um jornal muito visto? As pessoas querem saber qual é a leitura que o Jornal Nacional vai dar daquele fato. Exatamente. Não é saber que um Boeing caiu em tal lugar, não, isso aí todo mundo já sabe. Como ela vai noticiar como ela vai noticiar, queda do Boeing. E certamente ela vai trazer um conteúdo diferente. Por que todo mundo quer ver o Fantástico no domingo? Porque vai estar lá o caso do cara que agrediu a namorada, mas não vai ter só isso. Vai ter a entrevista com a mulher, vai ter um desdobramento novo da investigação, eles tiveram acesso a uma prova diferente. Então, a mídia tradicional, ela consegue sobreviver se ela entender esse movimento e se ela buscar caminhos para entregar um produto diferente. Eu penso assim. Perfeito. Vamos continuar a aprofundar esse recorte. Como é que você vê essa mídia tradicional chamada grande mídia? Os jornalões, como você citou, o Estadão, Folha de São Paulo, Globo, aí você pega o UOL, o G1. Qual é a sua visão? Tem muita gente que critica. Tem gente que chama de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Tem gente que não é bem assim, que não é que passe pano, mas que acha que é mais complexo. Qual é a sua visão, Tiago? Como esses veículos lidam com as notícias e com o jornalismo? Olha, Cefas, eu acho que assim, não existe veículo de imprensa imparcial no conceito romântico que a gente viu muito tempo
ser propagado, né? Não existe veículo imparcial. Toda notícia, todo objeto do fazer jornalístico, ele tem um viés. Seja ideológico, seja de vivência de mundo, seja de presença. Toda notícia tem um viés. Como é que a gente resolve isso? Multiplicando os canais de acesso os canais de informação. Então, eu penso que é importante você ter um veículo que seja de viés liberal, você ter um veículo que seja de viés progressista, você ter um veículo que seja de viés que não seja nem uma coisa nem outra. E aí o leitor, o consumidor de notícia, ele precisa ter acesso a múltiplos canais, múltiplos veículos para que ele possa formar a sua convicção, primeiro da realidade e segundo poder opinar sobre aquilo. Eu vejo que não dá para ignorar a importância que veículos tradicionais como os que você citou, tiveram para a história do país, inclusive. Não dá para ignorar, continuam sendo jornais extremamente importantes, porque, inclusive, criaram modelos de fazer jornalismo, né? O Manual da Folha de São Paulo, por exemplo, anos, foi o modelo de exatamente. todo mundo. Hoje eu sou editor do jornal em que eu trabalho e tenho estagiários lá e eu uso o Manual da Folha muitas vezes para poder orientar, né, estagiários sobre a vivência do jornalismo, né, para esses colegas, né, que estão estudando ainda o jornalismo. Então, assim, não dá para ignorar a importância de forma alguma. Agora, o que eu penso é que... e assim, a gente tem que diferenciar, na verdade, TV, rádio, jornal, cada um tem um pouco da sua particularidade. Sim. Falando dos veículos que têm concessão pública, né, TV e rádio principalmente, aí é preciso que a gente tenha um cuidado adicional no sentido de que esses veículos de comunicação ocupam um espaço que é público. É preciso que as pessoas entendam isso. Sim. É um espaço público. Elas têm uma concessão para operar durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, alguns estão aí há 100, né? Sim. Mas em tese há um prazo de validade. E por ser um espaço público, elas não podem fazer aquilo que elas bem entendem, né? É preciso ter regras, é preciso ter um regramento. E as empresas de comunicação que operam, que atuam nesses espaços públicos precisam seguir essas regras. E hoje, infelizmente, a gente vive um momento em que, em alguns locais, há uma desordem completa. A gente tem veículo de comunicação que ocupa concessão pública, deliberadamente produzindo desinformação, deliberadamente incitando tentativa de golpe, dando espaço para pessoas cometerem crimes em nome de um suposto contraditório, em nome de um suposto doisladismo. Liberdade de expressão. Exato. Então, assim, claro que o veículo de comunicação ele precisa abrir o microfone para que todos os lados possam falar, mas existe um limite. Todos os lados dentro da democracia, todos os lados dentro do que é legal, né? E hoje, infelizmente, há veículos de comunicação que deliberadamente produzem desinformação, produzem esse tipo de conteúdo. E aí é preciso ter um controle em relação a isso. E é uma pauta antipática porque a cada passo que se dá em direção a isso, se evoca o discurso de que há uma perseguição, que há uma tentativa de censura. Mas é preciso que se vença esse receio, porque a gente está falando de um espaço que é público. E no ambiente fora da concessão pública, aí a gente tem um outro grande problema que são as redes sociais. Veículos de comunicação, ou não, pessoas que têm espaços na mídia e que falam e que podem produzir comunicação o tempo todo, hoje nas redes sociais a gente tem uma desordem maior ainda, porque se no ambiente das TVs e das rádios ainda há uma regulação, embora não seguida, mas há uma regulação, nas redes sociais não há regulação alguma para algumas questões. Então nas redes sociais a desordem é completa. A gente tem hoje veículos de comunicação que se estruturaram unicamente nas redes sociais e que nasceram com esse objetivo, muitas vezes, sim, de produzir desinformação. E tem muitos outros problemas em decorrência disso, inclusive o direito à propriedade intelectual. Eu, por exemplo, sou um jornalista, você é um jornalista, Cefas, nós escrevemos conteúdo, esse conteúdo muitas vezes vai para a rede social também, a gente usa a rede social para propagar o nosso conteúdo, estamos aqui inclusive em rede social. Sim. E depois que o nosso conteúdo sai da nossa boca, sai das nossas mãos, ele é violentado muitas vezes, é reproduzido e nós não somos remunerados por isso. Sim.
há alguns locais pelo mundo afora, inclusive, que já conseguiram encontrar alguns meios de remunerar o profissional de comunicação. É preciso a gente encontrar um caminho nesse sentido também. A gente fala muito de regulação em redes sociais, a gente fica muito preocupado com conteúdo de ódio, disseminação de fake news, mas esse é um problema também. Conteúdo intelectual. O direito à propriedade intelectual, que no Brasil é ignorado por jornalista muitas vezes. Se você tem, por exemplo, um músico que produz uma canção e você reproduz aquilo em algum lugar, no YouTube, por exemplo, o seu canal vai ser derrubado se você não pagar. Isso. Então, por que a gente não faz a mesma coisa para o profissional de comunicação que se dedicou, que empreendeu esforços, recursos, não só financeiros, mas inclusive intelectuais, se expôs, e a gente não vai respeitar esse direito à propriedade intelectual dele? Então, assim, esse é um dos aspectos que precisam ser discutidos na regulação da rede social. É urgente regulamentar esse ambiente. E quando a gente fala em regulamentar, não é encontrar meios de moderar conteúdo, não é isso. É você criar um ecossistema saudável em que as pessoas entendam que a liberdade de expressão ela é fundamental e precisamos defendê-la todos os dias, mas ela não é liberdade para cometer crime. Ela não é liberdade para que você atente contra as instituições, não é liberdade para você propagar conteúdos e conceitos que possam provocar desordem na saúde pública, por exemplo, na vida coletiva. Isso está acontecendo hoje. Sim. E não há uma regulação clara nesse sentido. Perfeito, ótimo. Quase uma aula, né? Quase uma aula magna de jornalismo. Eu vou fazer um recorte sobre isso em relação ao jornalismo declaratório. Mas tem pergunta aqui. Boba, vamos lá. O amigo Barros. Abastecer, né, Sérgio? Quer um café, Thiago? Eu quero um cafezinho, sim. Um cafezinho. Bom demais. Agradecer a galera que tá chegando aqui. Viu? Isso, muita gente bacana. Iago Luiz aqui. Iago Luiz, grande corintiano. Só para deixar claro, ele tá até de verde aqui, viu? Ficou quanto, hein, o jogo do Palmeiras com o Corinthians, Iago? Quanto é que foi Palmeiras e Corinthians? Copa do Brasil, depois você não deu tempo de ver o jogo. Mas, Thiago, o Santos está na quarta de final da Copa do Brasil? Eu não estou mais acompanhando. Tá acompanhando tanto, não, né? Não tô mais não. Tá certo. São Paulo também está eliminado, vamos acabar com esse assunto. Matheus Levi, dizendo boa noite, grande Matheus Levi aqui. Iago Luiz, uma pergunta aqui do nosso amigo Iago, nosso companheiro de redação. Passando para parabenizar Sérgio pela iniciativa, valeu. E aproveitar para deixar uma pergunta para o Thiago. Amigo, das histórias de bastidores da época do Potiguar Notícias, teria alguma história engraçada que poderia contar? Nossa. Vai. Agora me pegou desprevenido aqui. Vai que é sua, Tafarel. Eu acho que... Não, o ambiente do Potiguar Notícias era espetacular, né? Assim, a gente tinha ali, primeiro a referência que era Pinto Júnior, né? Pinto Júnior era uma referência muito grande para a redação, porque a gente via a paixão primeiro com que ele fazia jornalismo, a paixão com que ele fazia jornalismo, e outra coisa legal que a gente depois pode falar também, que é o jornalismo local. Isso. Né? Que também é uma demanda. A gente tem hoje no país vazio, obrigado, Barros. O que se chama na ciência da comunicação de vazios comunicacionais, né? Que são muitas regiões em que você não tem nenhum veículo de comunicação que cubra a vida da cidade. E na hora que você não tem um veículo de comunicação que cubra a vida da cidade, você inclusive deixa a população daquele local mais vulnerável. Porque os veículos usam a regra do Ctrl-C, Ctrl-V. Eles pegam muitas vezes notícias de veículos nacionais e esquecem da cidade, por falta de estrutura, por falta de uma pauta. Exato. E assim, naquele local ali, a população fica sem uma cobertura isenta do que acontece na vida política da cidade, enfim. Sim. E outros problemas mais. E Pinto Júnior mostrava a importância disso. Era um veículo de comunicação que falava de tudo, falava de Rio Grande do Norte, falava de Brasil, de mundo, mas falava principalmente de Parnamirim. E isso foi um aprendizado enorme que eu tive e vivência na prática também, né? De entender que a vida é um fato local. É muito bom falar sobre, é muito importante, aliás, falar sobre o que acontece no Oriente Médio, mas é muito importante falar do que acontece na Rua Sul aqui, ou do que está acontecendo na Praia do Meio, ou do que está acontecendo em Bela Vista, em Bela Parnamirim. Então, Pinto Júnior trazia essa referência muito importante.
E o apego também dele, né, à cultura, né, isso era uma coisa muito legal também. Pinto Júnior escrevia crônica, escrevia poesia também. Ele chamava a gente na redação, certo? Ele ligava mesmo, vou falar que Irandir tá aqui. Jornalista, vem cá. Jornalista, vem cá. Jornalista, vem cá. Eu achava que era uma pauta, uma reclamação, tudo ali. Jornalista, escrevi uma poesia. Olha aqui se a poesia tá boa. Desse jeito. E assim, isso trazia uma leveza para o nosso dia a dia, né? Que era muito legal também. Uma sexta-feira como essa, muitas e muitas vezes a gente fechava lá o Potiguar Notícias, que era semanal, na reta final, quando eu peguei, né? E terminava o jornal e a gente ia pro alpendre e na época eu não bebia, né? Mas o Pinto Júnior ia lá tomar o uísque dele, Cefas na cervejinha. E lá a gente resenhava e conversava sobre o que estava acontecendo. E eu, na verdade, aprendendo, né? Eu aprendendo ali muito sobre o que acontecia. A convivência com o Cefas também, respondendo para Iago objetivamente, era uma coisa fantástica, que Cefas é uma figura, né? Você é uma figura, Cefas. Irandir também pode recordar de muitos momentos. E Cefas primeiro, uma figura que ensinava muito pra gente, né? E a gente bebia dessa fonte de aprendizado e das histórias de Cefas muito bacanas, né? Não, as histórias suas. Iago perguntou a história sua. Não, eu acho que daqui a pouco eu lembro de mais alguma coisa. Daqui a pouco eu lembro mais. Mas eu me lembro disso, assim, desse ambiente que era, primeiro, um ambiente de muita leveza, não era aquela coisa em que a gente ficava desesperado, a gente conseguia ter uma tranquilidade de discutir as pautas, de trabalhar o noticiário. Isso era muito bacana e eu sinto muita falta disso, porque hoje a nossa vida é muito, muito corrida, né? O jornalismo diário, que não é nem diário, né? O jornalismo a cada minuto, ele demanda da gente uma atenção 24 horas por dia, praticamente, né? Vamos fazer esse recorte também. E como a gente tinha um jornal lá semanal, um jornal que cobria a vida da cidade, a gente conseguia ter mais tranquilidade e se aprofundar mais, sim. Inclusive. Podia sentar com uma pessoa que ia lá dar uma entrevista e a gente bater papo no alpendre e a partir disso a gente conversar e saber detalhes de coisas que no dia a dia, numa ligação de 15 minutos, a gente não consegue aprofundar, né? Então isso era muito bacana ali no Potiguar Notícias. E o legal é que você tinha ali aquele ambiente que não era um ambiente de uma redação tradicional. Você tinha uma redação, funcionava. O Potiguar Notícias, na reta final em que eu peguei, funcionava o jogo impresso ali numa casa. Então você tinha ali a piscina na frente. Então o cara chegava e olhava para o lado, tava a piscina. Você tinha um alpendre. Né, a impressora do lado. Era uma Sol na 125, se eu não me engano. Exatamente, né? Um pé de jambo que você ia passando na porta, o jambo caía, você pegava no pé e comia. E era nesse ambiente que a gente trabalhava. Era muito legal, muito bacana. Que bacana. Ele não contou a história, Iago, mas vou lembrar. Minha memória é ruim, mas já eu lembro. Sei. Vamos voltar para a sua conversa anterior sobre jornalismo, estava muito boa. A gente vai intercalando questões pessoais com o jornalismo. Tiago, fala-se muito hoje, eu conversei isso na entrevista passada aqui na Manimbu com Josimei Costa. Sim. O mal do jornalismo declaratório. Sim. A gente, pelo menos eu sou mais velho que você, é de uma época que se o entrevistado dissesse uma barbaridade, o jornalista não publicava. Ele questionava a barbaridade. Como, por exemplo, se o entrevistado dissesse, não, porque eu viajei para o Paraguai, para a capital do Paraguai, La Paz, o repórter ia dizer, não, a capital do Paraguai é Assunção, o senhor está errado. Hoje a gente vê o jornalismo declaratório, Tiago. Qualquer coisa que a pessoa diga, qualquer coisa que senador, deputado, ator, atriz, cantor diga, é reproduzido entre aspas. Qual é a sua opinião sobre esse jornalismo declaratório, da qual não há nenhuma, que a informação é posta de forma acrítica? Como é que você vê isso? Isso é danoso demais, porque o papel do jornalista não é ser um ligador e desligador de microfone, né? O papel do jornalista é ser mediador dos fatos. E quando a gente fala em mediar fato, e o conceito de mídia é isso, você mediar realmente, é o jornalista ser um interlocutor de fatos que sejam relevantes para a sociedade, um interlocutor entre os fatos que são relevantes para a sociedade e a exposição disso para o grande público. E nesse movimento, nessa porta giratória aí, é preciso que haja um filtro. Nem tudo é notícia
para começar, esse é o grande filtro, né? Uma barata passar aqui, isso não é uma notícia para sair no jornal. Então tem esse primeiro filtro, e o segundo filtro é justamente esse de você mediar o que é real do que não é real. E é um problema que hoje persiste e é uma consequência ainda... E isso se torna uma consequência também do ambiente de polarização que a gente vive hoje, né? Em que o jornalista que, entre aspas, desafia uma fonte que está disseminando desinformação, ele é visto como alguém que está a serviço do grupo político adversário. E aí o jornalista, muitas vezes, em vez de enfrentar essa situação e ir adiante com a defesa da verdade, ele sucumbe a essas pressões e acaba simplesmente sendo ali um ligador e um desligador de microfone. Esse não é o papel do jornalismo, não é isso que o público precisa. O público precisa de uma reportagem crítica dos fatos. E isso acontece também, sabe, Cefas, um pouco em função do problema que hoje os veículos de comunicação têm, que é com relação ao seu financiamento. Sim. Né? Sobretudo em regiões mais periféricas, veículos de comunicação são extremamente dependentes, né, do financiamento público. Sim. Através, sobretudo, de políticos. Isso. E aí, muitas vezes, há políticos que exigem de um veículo de comunicação que abra mão do que é o fazer jornalístico em nome do interesse político do grupo político que está ali, digamos assim, viabilizando o financiamento daquele veículo de comunicação. E aí a gente tem situações horríveis em que um veículo de comunicação claramente amordaça ou inibe a atuação dos jornalistas que querem fazer, não é política. Jornalismo. É fazer o jornalismo. Então, se a fonte chega aqui e fala, olha, não se vacinem, que vacina tem grafeno dentro, eu preciso imediatamente perguntar primeiro de onde é que a pessoa tirou isso. Tirou isso, Em vez de você dizer, para não dizer que é uma mentira deslavada, não, qual é a evidência, Com a evidência que você tem para dizer uma coisa dessa? Isso é fazer jornalismo. E aí o jornalista que faz isso, sobretudo nessa loucura que a gente está vivendo hoje de radicalismo político, até corrigindo, não polarização, de radicalismo político, o jornalista que faz isso, ele é tido como alguém que está confrontando o grupo político, né, em tese adversário. E isso é muito ruim porque também isso é sintoma de outro problema, que é o sequestro na política de assuntos que, inclusive, não deveriam estar no debate político. Não, vacinação não é debate político. Por exemplo, vacinação não é debate político. Não, é pauta de saúde, é questão sanitária. Invadir o Congresso e depredar é errado. Claro. Entendeu? É errado para segurança pública. É errado para esquerdistas e é errado para direitistas. Mas a política sequestrou determinados assuntos e hoje a gente tem esses debates políticos colocados e o jornalista, na hora que participa de uma situação como essa, fica sendo inibido, né? Inibido de falar, inibido de fazer aquilo que se pede a ele, né? Então isso é muito ruim, é muito danoso. Tem um outro ponto também, que é com relação à própria questão da formação dos profissionais de comunicação. Eu acho que os centros de formação de jornalistas têm responsabilidade disso também. Na hora em que não se demanda do jornalista que desenvolva essa análise crítica na hora que ele está aprendendo. E isso acaba gerando profissionais que não conseguem desenvolver a habilidade de questionar. E a função número 1 do jornalista não é outra, é questionar. É questionar. Desde o básico, o que aconteceu aqui, até você questionar uma fonte que está claramente disseminando uma informação que não é verdadeira. E aí você precisa levar para o seu público a informação apurada de verdade, né? Então, é um conjunto de fatores. Financiamento dos veículos de comunicação, problema de formação de profissional, e o sequestro na política de assuntos que não deveriam ir para o debate político e que acabam contaminando. E o maior exemplo disso é o que a gente viu na pandemia, né? A pandemia, que deveria ter sido um momento em que veículos de comunicação deveriam ter contribuído para
informar a população do que estava acontecendo e orientá-la, e muitos fizeram isso, é preciso que a gente reconheça, né? Destacar aqui, por exemplo, o papel do consórcio de veículos de imprensa, que fez um papel extraordinário, primeiro em levar a informação até as pessoas e de orientar, e aí alguns veículos tiveram esse trabalho, mas outros, infelizmente, né, abriram o seu espaço de concessão pública, não estou nem falando de blog, de concessão pública, para disseminar informação sobre um assunto que era grave, e o fato de esses veículos de comunicação terem aberto espaços de maneira acrítica para essas pessoas fazerem essas colocações irresponsáveis, matou gente. Sim. É preciso que a gente diga isso claramente. Claro. Sim. Sobretudo numa população em que a gente tem um nível altíssimo de pessoas analfabetas e que tem dificuldade de se aprofundar e de ler de maneira crítica, pessoas que acreditam cegamente muitas vezes naquilo que elas recebem, na hora que você tem um veículo de comunicação que sabe disso e que propicia que uma pessoa dissemine esse tipo de conteúdo para chegar até uma pessoa que não, é pouco letrada, ela está sabendo que ela está contribuindo para que aquela pessoa Exatamente. morra. Foi o que aconteceu na pandemia, né? Infelizmente. Na prática. Né? Eu vi isso acontecer de maneira muito clara e isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim. E a gente precisa entender que o conceito do jornalismo, né? Nós somos uma ciência humana, né? Nós somos uma ciência humana, nós estamos numa coletividade, a gente é participante dessa coletividade e a gente tem um papel muito importante. A imprensa tem um papel muito importante no debate público. Não dá para simplesmente achar que é uma mera espectadora. Não é. Não é. Perfeito. Uma ótima posição. Tem um monte de perguntas, mas a gente vai voltar um pouquinho agora para a vida profissional. Mas tem perguntas aqui, tem comentários. Estamos ao vivo no Facebook, né, Cefas? Ao vivo no Facebook. Facebook Cefas Carvalho. Amanhã vai pro YouTube. Canal YouTube no Conversa de Botequim. Pode seguir lá e se inscrever. Josane dos Lopes Azevedo, sempre acompanhando. Parabéns, Cefas Carvalho e equipe. Valeu, Josane. Continua acompanhando. José Alves. Parabéns pela excelente entrevista com Tiago Rebolo. Abraço. Rede Alerta. José Alves é Dedé, lá de São José de Dedé do Alerta. Dedé do Alerta. Né? Resistente da comunicação. O Alerta é um jornal impresso mais antigo, em funcionamento ininterrupto. Valeu, Dedé. Vem um dia assistir aqui ao vivo. Bom demais. Um abraço, Dedé. Beleza. Está presente hoje aqui o escritor gaúcho Carlos Mota, que é autor do livro Coisas que Curam. Está aqui o Carlos Mota aqui. Bem-vindo. Está numa livraria, né? Seu habitat natural. Quem quiser pode fazer perguntas aqui para Tiago. Tiago, vamos alternar reflexões sobre o jornalismo com a vida particularmente sua de profissional. Do Agora RN, de repente você estava na rádio. Você já tinha experiência de rádio, já tinha a PNTV. Como é que foi adentrar ao universo das rádios de Natal, Tiago? Rapaz, pois isso é uma coisa muito curiosa, porque assim, a minha formação ela é eminentemente de jornal impresso, né? Com Potiguar Notícias, principalmente, e é o que eu mais gosto de fazer, é escrever. Escrever é o que eu mais gosto de fazer. E adquiri essa habilidade, e aí, de uma hora para outra, lá no Agora RN, inclusive, né, eu me vi vendo a montagem de uma rádio, que na época o Agora RN adquiriu, né, a rádio 97 FM, que hoje está com outro grupo de comunicação. E na época, Alex Viana, empreendedor que decidiu montar a rádio 97 FM e falou assim, olha, é o seguinte, todo mundo está aqui na redação, todo mundo vai para a rádio. Bem democrático. Todo mundo vai ajudar e vamos para a rádio. E eu fui. E na época, e aí, era uma rádio que tinha uma característica que na época era muito vanguardista aqui em Natal, que era uma rádio exclusivamente noticiosa. Sim. Hoje nós temos, né, Jovem Pan News, nós temos a CBN, né, embora a CBN seja uma rádio de notícias mais nacional. Isso. Né? Você tem a grade de programação nacional ocupando 90% do tempo. E aí quando a Agora FM surgiu, era uma rádio exclusivamente de notícias de Natal, não tinha nada de programação nacional. Então, Alex Viana montou um time muito bom e eu estava no meio lá. Estava no meio, e aí eu tenho assim a felicidade muito grande de ter convivido durante muito tempo com Vicente Cerejo, né? Professor Cerejo, mestre, com quem eu tive a alegria de dividir a bancada de um dos programas lá na 97 FM. O programa foi um sucesso,
absoluto, muito acompanhado. A gente conseguiu se destacar em meio às rádios convencionais, tradicionais e de mais nome, de mais história, que é em Natal. Agora FM na época foi um estouro. E na época eu convivia muito também com Ana Karina Castro, jornalista, e que na época também tinha um programa da Agora FM que inclusive antecedia o meu. Ela saía do estúdio e eu entrava para fazer o Manhã Agora com o Vicente Cerejo. E aí me aproximei de Ana Karina Castro, a Agora FM acabou, não deu certo o negócio, não se viabilizou mais, e eu voltei para o meu métier lá do jornalismo. E aí eu preciso fazer aqui esse registro público, né? Ana Karina Castro entrou na 98 FM, né? Uma das rádios mais importantes do estado, do Rio Grande do Norte. Sim. E surgiu a oportunidade de chamarem mais uma pessoa e a Ana Karina me convidou, me apresentou a Felinto Rodrigues Filho, que hoje é o diretor da Rádio 98 FM, do Grupo Dial, na verdade, né? Que tem duas rádios, a Rádio 98 FM e a Jovem Pan Natal. E na época eu lembro que eu ia compor bancada lá com a Ana Karina Castro e comecei e agradei e aí o resto é história, né? Foram quase 5 anos fazendo rádio e foi quando eu consegui assim, ganhar uma notabilidade muito grande do meu trabalho, né? Passei a ser reconhecido como um profissional de comunicação na cidade, e inclusive pela verve opinativa, né? Que eu não tinha até então. Eu era um jornalista repórter de ir pra rua, apurar e redigir. E na rádio, e a rádio tem... E aí é um outro detalhe, viu? Que a gente estava falando sobre como os veículos de comunicação tradicionais se reinventam, a rádio também encontrou esse outro formato, que é fazer programas de debates, né? Sim, é verdade. Fazer programas de ir pro digital, né? Hoje boa parte da audiência, inclusive para o mercado publicitário, a audiência do YouTube, por exemplo, é uma referência para o mercado publicitário. E aí lá eu fui desenvolvendo essa habilidade também de opinar e lá eu me notabilizei, me destaquei por uma característica de uma verve opinativa bastante enfática e dura. Mas aí... deixa eu fazer um parênteses necessário, sim, Thiago. Sim. Na ponta de cá, que ele ouvia, você começou a ganhar destaque entre os jornalistas conhecidos nossos e entre a opinião pública, muito porque você representava a voz da razão, a voz do bom senso, diante de opiniões muitas vezes radicais. Você tinha essa percepção no momento? Certo, eu não tenho nunca tive a presunção de parecer ser a voz da razão, sabe? Eu tenho uma característica, e eu acho que isso é uma herança muito clara que eu tenho do meu pai, assim, de defender aquilo que eu acredito de maneira muito contundente. Para eu mudar minha opinião, eu preciso ser convencido disso aí. E se eu sou convicto de que uma coisa está errada ou que uma coisa está certa, eu vou defender esse ponto de vista de maneira muito enfática. Eu não consigo ser meio termo, não consigo ser blasé. Mas você defende com argumentos. Com argumentos lógicos. Seus companheiros de bancada defendiam a opinião deles sem argumentos. Isso parecia muito perceptível para quem acompanhava. Bom, cada um faz o apelo àquilo que lhe convém inicialmente e aquilo que inclusive é possível dele fazer. Então... cada comunicador tem sua estratégia de sensibilizar o público, porque também... E aí é um problema, porque uma coisa é você ter um programa de debate e outra é você ter uma arena, um ringue, né? Que é o que se transformou muitas vezes, se transformaram alguns programas jornalísticos. Eu não estou dizendo que é o caso da 98, mas... e aí você tem... profissionais de comunicação que apelam a estratégias emocionais. A intenção não é discutir o assunto, a intenção é sensibilizar o outro. Fazer apelo a questões emocionais, a situações que não são objetivas para convencer o outro e vencer, entre aspas, o debate. E meu objetivo nunca foi esse. Nunca foi convencer, nunca foi derrotar ninguém. Meu objetivo sempre foi expor meu ponto de vista e com muita clareza. E tentar separar isso, eu sempre busquei em todos os ambientes em que eu atuei, separar o que é a minha opinião do fato. E aí, talvez nesse aspecto é que eu tenha travado alguns debates muito fortes ao vivo na rádio, em que
eu defendia o direito de dizer que determinada coisa não é opinião. Não é opinião. Cefas está vestido com a blusa preta. Isso é um fato objetivo. Não tem opinião. Não, isso é a sua opinião que é preto. Opinião, é. Não é. Na minha opinião não é minha verde. opinião. Isso não é opinião. Minha opinião é Cefas está bonito. Isso é opinião. Eu agradeço. Isso é opinião. Agora, a cor da roupa não é opinião. não é opinião. Um dado estatístico ou econômico não é opinião. Exato. É um dado. Então, assim, dizer que as urnas eletrônicas são auditáveis, isso não é opinião. Vamos saber, aí vamos pesquisar quais são os mecanismos de auditoria das urnas eletrônicas. E aí eu entendo que muitas vezes algumas pessoas não conseguem ou não querem se aprofundar em determinados assuntos. E acabam dando opiniões, que não são opiniões, são mentiras, né? Sobre determinadas, ou meras colocações alheias sobre os fatos, sem se debruçar sobre aquele assunto. Eu tenho a humildade gigantesca de dizer, não sei. Você perguntar, Tiago Rebolo, como é que faz uma reação química do hélio misturado com oxigênio? Não sei, não vou opinar sobre isso, não vou comentar porque eu não sei, eu deixo isso para um químico fazer, para um profissional dessa área que saiba fazer. E muitas vezes, no jornalismo hoje, na ânsia de se dar pitaco sobre tudo e de comentar tudo, as pessoas revestem esse tipo de colocação como opinião e querem ter voz, e querem colocar. E aí, eu estando presente, eu vou dizer que aquilo ali não é opinião. Aquilo ali é uma colocação ignorante sobre um determinado assunto. E não significa que eu tenha razão no aspecto opinativo daquele fato. Mas a gente precisa partir primeiro do fato. O que é o fato objetivo? E se nós não sabemos, vamos atrás. Não tem problema nenhum. Vamos ligar para a fonte. E essa é a minha característica. Então, se eu tenho dúvida sobre um determinado assunto, vamos ligar. Então, por que eu vou fazer um comentário sobre algo que Fátima Bezerra tenha feito ou não, se eu não sei? Vamos ligar para a governadora. Se a governadora não atender, liga para o assessor dela. Então, assim, eu acho que a minha atuação, ela é baseada nisso. Ela é baseada nisso. Buscar primeiro entender o fato concreto e objetivo que é. Depois, com o fato objetivo concreto, aí vamos dar as opiniões sobre aquilo em que é possível dar opinião. Dizer que houve uma invasão às sedes dos três poderes e que houve depredação não é uma opinião, é um fato concreto e objetivo. Tem gente que se gravou dizendo, pessoal, estamos aqui, vamos tomar o poder. Essa pessoa tentou dar um golpe. Tentou. Aí você vai dizer, essa pessoa não tinha condições de dar um golpe. Bom, isso é um outro debate. Né? Ela tentou. Tentou. E a lei, e a gente está aqui com um profissional do direito, um operador do direito aqui nos acompanhando, a lei fala em tentativa de golpe. Porque se você tem um golpe de Estado concretizado, não tem mais judiciário para punir. Não. O crime é a gente tentativa. não poderia nem estar falando isso aqui. O crime tipificado no Código Penal é tentativa de golpe de Estado. Então não há o que se discutir. Você pode dizer se essas pessoas estavam inflamadas, se essas pessoas estavam ou não tinham potencial de cometer um crime. Aí isso é uma discussão jurídica, que aí eu deixo para os juristas fazerem. Se o crime é impossível, é punível ou não, se atos preparatórios para um crime são crime. Aí é uma coisa que eu não sei. Aí eu, em breve, um dia, espero, inclusive, continuar meu curso de Direito, que eu tentei começar e não consegui. Mas, assim, aquilo que eu não sei, eu pergunto. Então, se eu não entendo de atos preparatórios para um crime, chamemos um advogado criminalista, um jurista, para ele dizer, afinal de contas, tentar dar um golpe, mesmo que a pessoa não tenha potencial de cometer o crime ou de levar adiante aquele intento, é crime ou não? E aí, vamos deixar decidir. E outra coisa, a gente tem um poder judiciário tomando a decisão. Nós podemos nos inconformar com a determinação judicial? Podemos. E há várias instâncias e há julgados diversos justamente para que haja revisões de decisões judiciais anteriores, de instâncias anteriores. E a pessoa que não se conforma com a determinação judicial, ela recorra dela. Ela recorra dentro do ordenamento jurídico que nós temos. E não
querer matar o juiz. Isso é o básico, isso gente. Inclusive, isso é literal. E esse é o... Matar o juiz é literal. E a outra coisa é a suspeição fabricada. O juiz está me julgando, eu não gosto do juiz, eu começo a atacar o juiz. Ah, você é um cabeça de ovo, você é não sei o quê, você é um bandido. Aí depois ele fala, bom, você não pode me julgar não, porque eu lhe chamei tem... de cabeça de ovo. Entendeu? E o ordenamento jurídico é muito claro no sentido de entender que a suspeição, quando ela é fabricada, ela é nula. Porque já pensou, e a gente vai estar dando o direito de qualquer criminoso hoje em dia, inconformado com o julgamento que está tendo, atacar o magistrado que está responsável pelo caso e depois alegar, bom, ele tem um problema pessoal comigo, porque ele tá aqui envolto numa... Entendeu? Então, assim, é esse tipo de discussão que se tem hoje. E, infelizmente, as pessoas falam do que não sabem, opinam sobre o que não entendem, e... O que eu busco enquanto profissional de comunicação, e eu acho que esse é o meu papel, primeiro, não é dizer a verdade, é buscar quem entende, apurar o fato e entregar para as pessoas. Ó, o fato é esse, e aí a minha opinião é essa. E aí em todos os programas na 98 e em outros lugares para onde eu passei, todos os programas, eu dizia sempre a mesma coisa, que a partir daquele momento em que eu dei o boa noite, eu iria trazer para o ouvinte fato, análise e opinião. E que são três coisas completamente diferentes. O fato, a análise e a opinião, e foi isso que eu tentei fazer. Perfeito. E eu vou dar a minha opinião. Você fez como um adulto na sala. Essa era a percepção. Tanto que depois a gente vai fazer um recorte, você acabou virando justamente isso, recorte em redes sociais. Por exemplo, Silvério Filho botava como o mítico rebolo. Rebolo mítico. Rebolo mítico, isso. A gente vai falar sobre isso. Mas, Thiago, fala sobre a continuidade do 98 isso. E o imbróglio que aconteceu, poderia usar outros nomes, mas o conflito que aconteceu que provocou a sua saída. A pergunta é vasta para você dar a sua versão, porque foi o assunto jornalístico de Natal do Rio Grande do Norte naquele momento. Fala o que aconteceu exatamente, Thiago, qual foi a sua versão, sua impressão, sua opinião sobre a sua saída da 98? Olha, Cefas, sendo bem honesto, eu vou falar muito no geral sobre isso que aconteceu, porque houve situações do dia a dia do nosso trabalho que, enfim, eu não vou expor, né? Sim. Isso já, inclusive, está bem nítido, né, publicamente. Diferenças eventuais que pudessem existir entre mim e outras pessoas do entorno que dividiam bancada comigo, etc. e tal. Não vou adentrar nessa questão. O que eu quero dizer é que eu sou muito grato à 98 FM, porque eu lá tive a oportunidade primeiro de mostrar meu trabalho, e eu faço esse agradecimento permanentemente a Felinto Rodrigues Filho, a toda a família, na verdade. Seu Felinto Rodrigues também, com quem eu tive alguns contatos, sempre foi extremamente correto comigo e me permitiu que eu expusesse o meu trabalho, né, e nunca recebi nenhum tipo de admoestação para que eu falasse ou deixasse de falar. Não, eu tinha uma liberdade para expor aquilo que eu queria. É claro que todo veículo de comunicação tem viés, e todo veículo de comunicação depende de anunciantes privados e públicos. Sim. E não sejamos inocentes sobre isso. Todo veículo tem, e a gente naturalmente tem algumas restrições aqui ou acolá sobre determinados assuntos, como todo veículo tem. Mas, no geral, e durante esse tempo em que eu estive lá, eu tive muita tranquilidade para fazer aquilo que eu queria fazer, né? E, aliás, depois de um tempo, eu entendi que eu estava ali por causa disso. Eu precisava ser a voz do contraponto, né? Exatamente. E tá tudo bem, né? E é isso mesmo. E eu fico muito feliz que existia essa possibilidade. Então, primeiro fazer esse registro, que eu sou muito grato, e quando eu saí da rádio, o registro que eu fiz nas minhas redes sociais foi o de agradecimento, e só. Agradecimento pela oportunidade que tive lá de expor meu trabalho, de poder aprender pra caramba, porque você veja que eu tenho 31 anos de vida, né? E eu convivia com uma figura como Miguel Weber, que tem 40 anos de rádio. Então, assim, é um aprendizado gigantesco, e eu sou muito grato por essa oportunidade de estar convivendo com essas pessoas. Nós tivemos alguns episódios de desentendimento na discussão jornalística, né, que acabou desencadeando para uma animosidade pessoal, que infelizmente não foi desejada por mim, mas aconteceu. E o ambiente acabou se tornando realmente ruim para
manutenção e naquele momento houve a decisão de a gente desfazer realmente essa relação, mas sair com absoluta, com sentimento de muita gratidão lá à rádio e já encontrei Felinto Filho em outros lugares e já nos cumprimentamos, já nos falamos e é a vida que segue. Eu acho que a vida é isso mesmo, são ciclos, são aprendizados, né? E eu tento manter isso no meu coração, de ser grato a todas as oportunidades que eu tive, porque foi graças a essa minha passagem lá que eu consegui ganhar alguns espaços importantes, né, que me fizeram chegar a determinados lugares. E eu acho que um dos piores sentimentos que alguém pode ter, um dos piores comportamentos que alguém pode ter é o de ser ingrato, né? E eu não sou. Eu sou muito grato lá pela oportunidade que eu tive e inclusive, meu coração é muito aberto e não tenho nenhum tipo de problema com ninguém. E já encontrei com quase todos eles e cumprimento e tá tudo bem, é isso, vida que segue. Perfeito. Vida que segue, mas vou me permitir uma análise mais profunda em relação a um coletivo. No momento que você saiu da 98, outros profissionais do Rio Grande do Norte também saíram dos lugares deles. Bruno Barreto também acabou saindo, Hugo Vieira saiu da Tropical, Margot Ferreira saiu. Observou-se, ou pelo menos achou-se isso, um movimento que parecia que jornalistas, eu nem digo de esquerda, jornalistas que praticavam jornalismo estavam saindo dos veículos. Você sentiu isso, Thiago? Você sentiu uma coisa coletiva? Você sentiu, o colega também está saindo? Você passou isso pela sua cabeça? Qual a sua reflexão sobre isso? Cefas, olha, nós temos, sobretudo falando de Natal, veículos de comunicação que estão ali sob se não o controle, mas sob a influência de grupos políticos, né? Isso é praticamente todos os grandes veículos, né? E, naturalmente, nesse ambiente, há uma inclinação maior de uma orientação política, né? Que normalmente é uma orientação política de centro-direita, de direita ou de extrema-direita, né? Varia nesse espectro aí. E, naturalmente, as vozes que divergem de pontos de vista desse espectro político, naturalmente são vistos com mais antipatia. A sensação é que o jornalista que tem esse posicionamento, o jornalista que quer fazer jornalismo, não é nem ser progressista. Não é progressista, fazer jornalismo. Mas digamos que seja, o jornalista que quer ter esse tipo de comportamento, primeiro ele não pode errar, nunca, não pode errar. Porque se ele errar, ele vai ter a cabeça cortada imediatamente, né? Então, essa é a sensação que eu tenho do mercado, de uma maneira geral, né? Agora mesmo nós tivemos em nível nacional, né, o desligamento de Daniela Lima, que é uma jornalista espetacular. Ela não se pronunciou publicamente sobre o que aconteceu, só postou um agradecimento, mas saiu uma reportagem acho que no Estadão ou na Folha, depois eu averiguo isso direitinho, em que a Globo News teria tomado essa decisão por ter percebido, feito uma pesquisa, né, de mercado e nessa pesquisa a maioria dos assinantes, né, dos telespectadores teriam a compreensão de que seria uma emissora de esquerda, né? Por causa da presença dela. A Globo News de esquerda. Você vê o nível de dissonância cognitiva que nós temos hoje, né? Mas, enfim, a audiência chegou a essa conclusão, né? Segundo a pesquisa, segundo a apuração do Estadão, que eu reputo ser verdadeira. E aí a solução qual é? Tira uma jornalista brilhante. Que pode até ser de esquerda, enfim, não conheço, nunca nem cumprimentei Daniela Lima pessoalmente, mas que no ar fazia jornalismo. Mas em alguns momentos, fazer jornalismo e isso ser percebido como algo atrelado a um movimento político de esquerda, que não é, né? Que é aquela questão da pauta que é sequestrada muitas vezes. Então, defender vacina é ser de esquerda, entendeu? Você me convidou para um debate na rádio que foi uma alucinação completa. Dizer que não pode dar golpe é ser de esquerda. É ser de esquerda. Então, Daniela Lima é de esquerda. Então, por isso ela acabou sendo cortada, né? Se é que realmente aconteceu dessa maneira. Em relação aos colegas, primeiro eu me solidarizo com todos eles, porque, independentemente do que aconteceu, são profissionais que perderam seus trabalhos, né? Seus empregos. Porque nós muitas vezes se glamoriza, né, o trabalho jornalístico, né? Mas nós somos trabalhadores, operários da notícia, né? Nós temos que pagar a conta de internet do mesmo jeito, pagar um aluguel.
pagar o financiamento do banco, e é um emprego, né, que se perde. Então, me solidarizo com todos eles por esse aspecto. Em relação ao movimento que ocorreu, eu confesso, Cefas, que eu não sei te dizer se realmente foi um movimento orquestrado. O que eu sinto é que, no ambiente da comunicação, de um modo geral, o jornalista que se atreve, digamos assim, a adotar um posicionamento enfático na defesa, por exemplo, da verdade, na defesa, ou mesmo que sejam de pautas progressistas, que todo mundo tem direito de ter também, sim, mesmo que sejam, esses profissionais são muito mais vigiados, são muito mais observados e naturalmente despertam a antipatia daqueles que, em nome de manter ali um status, se alinham a interesses de outrem, né? E acabam cavando situações em que fica insustentável a permanência daquele colega. Eu penso que pode ter ocorrido isso, sabe? Sim. Então, assim, é um momento muito ruim, né? Porque a mera cogitação de que a motivação tenha sido essa, é muito ruim, né? É ruim para a credibilidade dos veículos de comunicação, é ruim para a credibilidade do profissional de comunicação, é ruim para o meio, né? Porque se você tem uma voz dissonante que se cala, né? Que perde aquele espaço, quem perde, além do profissional que perdeu seu emprego, é a audiência, né? Que não vai ter aquela voz dissonante, né? E isso é muito ruim. Mas eu diria isso, sabe, Cefas? Me solidarizar com os colegas e assim, entender que nós temos também alternativas de comunicação, sabe? O mundo não se resume a 2, 3 rádios, ou verdade, 2, 3 emissoras de TV, ou a 1, 2 jornais. Não. Deve haver pluralidade, né? E é isso. E eu acho que as pessoas podem ocupar outros espaços também e encontrar a sua audiência, né? Perfeito. 1 hora, produção. Nossa Senhora. Você vai fechar jornal hoje não, né? Vou fechar jornal. Aqui é jornalista raiz. Aqui, Ciro Pedrosa. Grande Cirão. Tá dizendo, Pinto Júnior vive. Tomei café com ele ontem, viu? Com Ciro Pedrosa. Oh, que maravilha. Ciro estava aqui na livraria, na entrevista de Josimei. Ciro é uma grande figura. Ele é uma figuraça. Ele é uma figuraça. É uma figuraça. Aposentado agora, Isso, aposentou da assessoria do TRT. E tá com projetos aí que em breve Natal saberá. Mais livros ou jornalismo? Deixa ele contar. Ora, chamar Ciro de novo. A entrevista dele foi ótima. Matheus Levi, aqui presente em carne e osso, é uma pergunta. A polarização política dos últimos anos gerou crises e desequilíbrios em diversos setores do país, inclusive no jornalismo. A disseminação de fake news, o discurso de ódio, a rotulação de veículos como de direita ou de esquerda, aumentando a desconfiança da população. No que podemos confiar? Nossa, que pergunta complexa, hein? Que pergunta complexa. É uma base, tudo que você tinha falado. Vamos de novo, Sérgio, vamos de novo. Vamos repetir. Quem foi que fez? Foi o Matheus Levi, que está aqui. A polarização política dos últimos anos gerou crises e desequilíbrios em diversos setores do país, inclusive no jornalismo. A disseminação de fake news, o discurso de ódio e a rotulação de veículos como de direita ou de esquerda aumentaram a desconfiança da população, no que se resume a seguinte pergunta: no que podemos confiar? Bom, primeiro no veículo de comunicação que deixa claro qual é o seu lado. Isso. Que não tem problema também. Não tem. Nos Estados Unidos é comum que veículos de comunicação declarem voto. Isso, exatamente. Isso aí no Brasil é tudo mais tenebroso, né? E isso é muito pior. É muito claro pior, porque se eu quero ler o New York Times e eu sei que eles têm um viés democrata, eu sei que ali eu tenho opiniões democratas. Isso. Assim que se eu quiser ter uma opinião mais ligada ao republicanismo, vai para Fox News. Eu vou para Fox News, ou vou para outro jornal, enfim. Não confiar no veículo de comunicação que é dissimulado, que eu acho que é o pior. O veículo de comunicação que deixa claro qual é o seu ponto de vista, eu acho que nós tivemos alguns episódios bacanas aqui recentemente. Nós tivemos, por exemplo, um momento no país, ali no fim do governo Dilma, né? Depois do impeachment, o governo Temer e início do governo Bolsonaro, antes dele começar a cometer crimes em sequência,
em que havia uma defesa de uma agenda, por exemplo, liberal, ou neoliberal, em que eu vi veículos de comunicação dizerem que eram favoráveis. Sim. Isso é muito positivo, que seja favorável a uma determinada pauta. Então, reforma trabalhista, somos a favor e defendemos esse ponto de vista, etc. e tal. Isso é positivo, sim, embora eu discorde pontualmente de algum posicionamento ou outro. Então, assim, o veículo de comunicação que se posiciona e que deixa claro, clara qual é a sua posição, esse é o veículo, eu acho, que é o mais confiável. E aí, para o leitor, para o espectador que está confuso nessa balbúrdia que a gente está hoje de qual veículo de comunicação ele deve procurar, qual ele deve consumir, consuma mais de um. Né? Consuma mais de um. Se você quer ter uma opinião, digamos assim, isenta, a sua opinião isenta a respeito de um determinado fato, procure um jornal de viés A e procure um jornal de viés B, que sejam claros em suas posições e tome a sua posição. E entender e buscar aquele veículo de comunicação que separa o fato da opinião. Esse é que eu acho que é o veículo de comunicação em que você deve confiar. E jornalismo que é jornalismo de verdade, ele mostra a cara. Ele assina, ele se expõe e ele banca a sua posição. Então, se você recebeu ali no grupo de Zap uma mensagem encaminhada, se você recebeu uma notícia de um site que você nunca viu na vida... Não tem assinatura. Que não tem assinatura, que você não sabe quem é o editor, que você não sabe nada, por que confiar? Se a pessoa está se escondendo, naturalmente ela está com medo de alguma coisa, no mínimo. Está com medo de alguma coisa ou não está querendo dizer quem, na verdade, está por trás do interesse de que aquela informação chegue para você. Então, eu acho que, em linhas gerais, assim, e aí daria um programa à parte a gente discutir como a gente pode encontrar e identificar melhor o que seria uma fake news ou não, etc. e tal. Eu acho que o princípio maior seria esse. Procurar o veículo que é transparente, o veículo que é honesto e aquele veículo em que você sabe quem procurar. E aí, nesse sentido, Cefas, eu preciso reconhecer que, por exemplo, muito se questiona, né, posicionamentos de veículos tradicionais como o Jornal Estado de São Paulo, como a Folha de São Paulo, como o Jornal Globo, mas, mal ou bem, são veículos de comunicação que mostram a cara. Mostram a cara. O Estadão é explícito. É explícito. De vez em quando, o editorialista do Estadão até dá umas derrapadas. O editorialista tradicional, ele falta, aí chama um reserva. O estagiário lá que bota umas coisas esquisitas para enfim. Mas, enfim, é um veículo de comunicação, por exemplo, que você sabe qual é a opinião do jornal. Sim. Né? O que a gente não pode admitir é desonestidade intelectual. A desonestidade intelectual é que é ruim e a desinformação disfarçada de opinião. E aí, assim, e como é que vai identificar melhor? Lendo, leia outra, leia duas, leia 3 vezes, procure outra fonte, vá na origem do fato, que aí vai se conseguir ter um discernimento melhor a respeito do assunto. E aí, naturalmente, quando isso vai sendo construído, com o tempo você vai saber de cara aquilo que é tramóia, né? E o que é jornalismo de verdade. Por mim, eu ficaria aqui até meia-noite com o Thiago. Era a minha intenção. Tem umas 50 mil perguntas aqui. Ah, meu Deus, vai fazendo. Vamos lá. Eu vou ter que... a livraria Manimbu vai ter que fechar alguma hora. Eu vou ter que liberar Thiago para fechar a edição do Agora Mais. Do Agora RN, desculpa. Agora RN. Mais. Eu ia falar do Saiba Mais. Luiz Gomes e Rafa tem pergunta aqui, depois responde. Pronto. Opa, obrigado. Uma água para... Vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos para a pergunta. Mas vou ter que liberar, né? Em algum momento, né, Cefas? Em algum momento. Alex Viana, paciência aí. Calma. E tem uma pergunta aqui de Aloísio, nosso recepcionista aqui, o comandante em chefe da Manimbu. Aloísio Azevedo diz: a eventual manipulação das ferramentas ditas de inteligência artificial poderá formar ainda... desculpa, não pensei que era pergunta, desculpa, Barra. Ferramentas ditas de inteligência artificial poderá formar ainda... Isso aqui é o quê? Mais grave? Mais gravoso. Mais? Gravoso. Mais gravoso? Mais gravosa, torna mais gravosa a interferência. A interferência das Big Techs na formação do senso comum
sobre a informação, a história e a ideologia política das pessoas, ou seja, o impacto da inteligência artificial. Total. Que é outro assunto que a gente acabou não debatendo. Total. Sua total. opinião. Olha, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta fantástica para o trabalho jornalístico. Eu uso muito no meu dia a dia a inteligência artificial, porque, veja só, eu não peguei essa época, né? Mas em que você saía para fazer uma entrevista com uma fonte, você dava um gravador e você ia lá entrevistar a pessoa. Eu peguei. Gravador desse tamanho. Eu ainda me lembro dos pequenininhos. Você vê como é que o meu era desse tamanho. Você ia entrevistar uma pessoa, 1 hora de entrevista, você voltava para a redação. Para decupar. Primeiro para baixar aquele negócio, você ia decupar, ouvir, digitar tudo, editar, enfim. Hoje, em um clique, o que eu faço com a inteligência artificial, por exemplo? Eu ouço uma entrevista de uma fonte X, com um clique eu direciono. Hoje você nem baixa mais, você só vai mandar para um chat GPT da vida e dizer, me resuma aí. E aí ele me dá ali o subsídio e depois eu vou conferir. Isso. E aí eu vou trabalhar o conteúdo em cima daquilo. Então, em termos de encurtamento do trabalho jornalístico, é uma ferramenta fantástica a inteligência artificial. Você tem a oportunidade de usar isso para ler documentos. Você tem, por exemplo, um processo judicial, eu que sou curioso de ler, por exemplo, processo judicial, gosto. Você pega uma sentença enorme de 300 páginas. Antes você ia fazer o quê? Você ia ler tudo. As 300 páginas. E assim, você tinha tempo, inclusive, né? Você ia publicar no dia seguinte. Hoje não, a decisão saiu ali no sistema, você recebeu, daqui a 5 minutos você tem que estar vendo a notícia. No ar. A inteligência artificial, ela propicia que a gente possa consumir esses conteúdos de uma maneira muito mais rápida. Qual é o perigo da inteligência artificial? É quando o jornalista, ele passa além de fazer isso, ele depende totalmente da inteligência artificial para fazer o trabalho dele, para fazer a leitura do fato, para fazer a análise, ou confiar na interpretação que a inteligência artificial vai dar. E aí isso tem 2 problemas. O primeiro é que a inteligência artificial alucina, né? Que é um termo aí que é novo da inteligência artificial, que é quando ela simplesmente enlouquece. Né? Esses dias eu perguntei ao ChatGPT lá, brincando com ele, quem é o prefeito de Natal? Aí ele botou Taveira. Assim, ele alucina, entendeu? Então, assim, esse é um perigo. Então, assim, primeiro que a inteligência artificial alucina, então você tem que conferir. E segundo, que mesmo quando ela não erra, ela pode embutir ponto de vista. Sim. Esses dias a inteligência artificial do Elon Musk, né, a Grok, que é vinculado ao X, publicou lá conteúdos que sugeriam uma exaltação a Hitler, por exemplo. Né? Inclusive a Grok saiu do ar uns dias para ser reformulada e voltou para o ar depois disso. E assim, foi para o extremo, né? Que é exaltar a figura de Hitler, mas você pode ter ali embutido um posicionamento sobre um viés a respeito dos assuntos, e aí as Big Techs têm os interesses delas. Sim, claro. Elas têm interesse na desinformação, e isso é comprovado, não é opinião, porque as Big Techs, elas não são neutras. As redes sociais não são neutras, elas influenciam no tráfego do conteúdo. Porque muita gente fala, você quer moderar conteúdo, é como se você fosse punir o telefone pelo que é dito na ligação. Não, não é isso. O telefone é neutro. A rede social não é neutra. O conteúdo que é mentiroso, o conteúdo que é violento, por exemplo, ele é entregue a mais pessoas. E aí isso aí é histórico, né? Antes mesmo da existência da internet, a fofoca circula mais rápido. Bem mais rápido. O velho conceito, né? Notícia ruim chega rápido. E a rede social ela trabalha com isso. A desinformação anda mais rápido, o conteúdo de ódio dissemina mais rápido, o conteúdo sensacionalista circula mais rápido. Então, a Big Tech ela tem interesse de que o conteúdo ele seja um conteúdo que interesse ao que ela quer, ao que ela defende. Então, se o jornalista depende única e exclusivamente da rede social, ou quando o jornalista ele é substituído pela inteligência artificial, que é ainda mais grave, que é o que está acontecendo já, aí a gente pode esperar que aí vira um pandemônio total, né? É um inferno. E aí é por isso que precisa ter regulação. Porque na hora que você vai responsabilizar a rede social pelo conteúdo criminoso que ela permite que seja trafegado, não é que ela simplesmente recebeu neutra ali, não. Que ela permitiu que fosse trafegado, ela vai se automoderar. Eu uso muito o exemplo da nudez, por exemplo. Se você tentar postar uma foto de uma pessoa nua no Instagram, você não consegue. Por quê? Porque a rede social já entendeu que se ela deixar trafegar aquele conteúdo,
ela vai ser responsabilizada e, portanto, ela não permite. Ela tem tecnologia suficiente para permitir que aquele conteúdo não seja publicado. Embora no X permita, por exemplo. No X permite. Por que não fazer isso com discurso de ódio? Eles têm sim instrumentos para moderar. Uma suástica, um termo de ódio. Exato. Ou então um grupo em que ali estejam sendo planejadas automutilações de jovens. Por que a rede social não vai interferir, nisso? Tem que interferir, porque é questão de saúde pública, é questão de humanidade, é questão de tudo, entendeu? Não tem como não interferir. Então, se deixar na mão da rede social, vira um inferno e por isso que precisa ter regulação, né? Inclusive para IA. Perfeito. Vamos terminar o programa para liberar Thiago Rebolo, para fechar. Jornalismo é isso aí. Vem dar entrevista e ainda vai. Numa sexta-feira, 8 horas da noite. Agradecer aos nossos apoiadores, a Durne Sindicato, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Cartório Paiva Amaral, CUT do Rio Grande do Norte, Livraria Manimbu, onde estamos, Sindipetro, Sinmed e Sintro. E eu pedi uma salva de palmas para Thiago Rebolo. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Uma aula magna de jornalismo. Que é isso, imagina, eu sou um aprendiz. Obrigado, Thiago. Sérgio, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que acompanhou pela internet, pelo Facebook, a todos que estiveram aqui, agradecer à Livraria Manimbu. Vou dizer que eu vou virar cliente assíduo aqui. Olha aí, adorei o ambiente, pronto. Já tinha passado em frente, mas nunca tinha entrado, hoje entrei e quando vier, avise que eu venho pra cá. Adorei, obrigado a todo mundo, Cefas, e chamando eu venho. Pronto, e virar de novo. Obrigado a todos que estão aqui, muita gente bacana, obrigado à equipe, José Agro, Natália Chagas, obrigado a Luiz Azevedo por nos receber, a Ayrton Barro, a todos e todas, um grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.